Nossa mensagem se encontra no Salmo 121. Busquemos a Deus em oração. Senhor, agradecemos-te por tua palavra viva e eficaz. Te rogamos, Senhor, que tu venhas a nos abençoar através da mesma. Que possamos, Senhor, ao ouvir a tua voz, sermos iluminados pelo teu Santo Espírito, para podermos compreender, Senhor, aquilo que tu requeres de cada um de nós, daqueles, Senhor, que ouvirão esta mensagem. É em nome de Jesus, o nosso Senhor, que te rogamos. Amém. Há momentos em nossa vida que enfrentamos um futuro incerto. Talvez tenhamos nos formado na faculdade e não tenhamos um emprego, ou tenhamos sido demitidos do nosso trabalho, ou tenhamos recebido um diagnóstico terrível de nosso médico, ou tenhamos tido um acidente que nos tenha causado ferimentos ou danos a nós ou a outras pessoas, ou temos pais idosos cuja saúde está já debilitada, sem praticamente nenhuma poupança ou aposentadoria, ou temos filhos que estão fazendo escolhas destrutivas em suas vidas, ou como agora, enfrentamos uma pandemia que se diz que ainda vai piorar antes que melhore. Em tempos como estes, como lidar com as incertezas da vida? De onde vem a nossa ajuda? A boa notícia é que há uma resposta para essa pergunta. Não somos as primeiras pessoas a lutar com as incertezas da vida. O Salmo 121 é um dos 15 salmos que são conhecidos como Salmos dos Degraus. Muito provavelmente, esses salmos eram cantados pelos peregrinos enquanto viajavam pelas perigosas estradas até Jerusalém para as 3 festas anuais, Páscoa, Shavuot e Sukkot. Essas canções lhes faziam relembrar acerca do nosso grande Deus. O Salmo 121 nos mostra como Deus nos socorre nas horas de incertezas. Primeiro, Deus nos assegura a sua ajuda. A cidade de Jerusalém está localizada em uma colina. E o templo, que naquela época era onde Deus se encontrava com seu povo, ficava no ponto mais alto do Monte Sião. Enquanto os peregrinos viajavam para Jerusalém, eles podiam ver a cidade ao longe, com o templo se erguendo acima de tudo. Então, eles cantavam: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a bela e afirmativa resposta foi: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esta resposta afirma que Deus é o Criador do céu e da terra. Ele criou cada galáxia, cada planeta, cada estrela e até mesmo a própria Terra. Ele criou as colinas e os vales, ele criou os animais, os pássaros, os peixes e os humanos. Ele criou cada molécula e cada átomo e até mesmo cada vírus. Não há nada que Deus não tenha criado. O centro desta afirmação é que Deus nos garante a sua ajuda. E Deus nos ajuda porque nos ama, como Paulo tão belamente afirma em Romanos 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E então, ele conclui nos versos 37 a 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, lembremos-nos de que Deus nos garante a sua ajuda. Em segundo lugar, Deus nos garante a sua vigilância.
O caminho para Jerusalém não era um tapete, era um caminho irregular, um caminho traiçoeiro. Podia-se facilmente tropeçar e cair, ou torcer um tornozelo e estar em grande sofrimento. Enquanto os peregrinos viajavam para Jerusalém, sua canção de repente mudava da primeira para a segunda pessoa. Ou seja, eles cantavam uns para os outros e se encorajavam mutuamente com essas palavras: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nosso Deus está sempre vigilante, atento, alerta, desperto. Deus não dorme. Ele nunca tira uma soneca. Ele está sempre nos protegendo. Disse que alguém perguntou ao general Alexandre o Grande como ele conseguia dormir tão bem quando estava cercado por tantos inimigos e tantos perigos à sua vida. Ele respondeu que Parmênio, seu fiel general e guarda, estava vigiando. Havia uma noção entre os pagãos de que seus deuses às vezes dormiam e não estavam então conscientes das necessidades dos seus adoradores. O profeta Elias assim se dirigiu com ironia aos seguidores de Baal. Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Muito diferente é o caráter do guardião de Israel, aquele que nos guarda. Ele não relaxou seus cuidados com o seu povo, entregando-se a leves cochilos durante o dia, nem mesmo dormindo à noite, quando a estrutura cansada do homem procura e exige repouso. Deus está vigiando, porque ele não dormita, nem dorme. Nós podemos dormir tranquilamente e dizer como o salmista no Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em terceiro lugar, Deus nos garante o seu cuidado. Os viajantes se animavam uns aos outros com estas palavras: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol em Israel era extremamente forte durante o dia. Já a luz da lua era considerada por alguns em tempos antigos como a causadora de uma mente desordenada. Da palavra latina luna deriva a palavra lunático, aquele que andava pelas ruas à noite sem destino. Calvino disse: a linguagem é metafórica. O frio da noite e o calor do dia denotam todo tipo de inconvenientes. O sentido, então, é que, embora o povo de Deus possa estar sujeito, em comum com os outros povos, às misérias da vida humana, a sua sombra está sempre ao seu lado para protegê-los de qualquer dano. O profeta, porém, não promete aos fiéis uma condição de tal felicidade e conforto que implique isenção de todo o mal, apenas com o propósito de aliviar-lhes as dores. Lhes propõe este consolo. Deus é a nossa proteção contra toda calamidade. Ele é a nossa sombra contra os perigos visíveis do dia, bem como contra os perigos ocultos da noite. Frequentemente enfrentamos perigos visíveis, aqueles que podemos ver ou antecipar, como uma diminuição ou ausência de recursos, ou problemas de saúde relacionados à idade e assim por diante. Perigos ocultos, aqueles que não podemos ver ou antecipar, assim como as bactérias, vírus, doenças de uma forma geral. Assim, em todos esses perigos, no entanto, Deus nos assegura a sua ajuda, a sua vigilância e assegura o seu cuidado. Em quarto lugar, Deus nos assegura, nos garante a sua proteção.
No caminho a Jerusalém, os peregrinos estimulavam-se uns aos outros com as promessas sempre renovadas de Deus. Não só Deus os protegeria em sua viagem dos tropeços, como os protegeria durante toda a sua existência. Eles cantavam uns para os outros: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A palavra hebraica para guardar, guarda ou guardião ocorre 6 vezes neste salmo. Ouçamos uma vez mais essas frases. Não dormitará aquele que te guarda. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. No final da epístola de Judas, há uma doxologia que captura muito bem o clímax do Salmo 121. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Judas não está dizendo que nós crentes não teremos problemas ou dificuldades. Na verdade, muitas vezes nós tropeçamos. O que ele está dizendo, no entanto, é que apesar de tropeçarmos neste mundo perdido, para aqueles que conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, há a certeza de que seremos levados em segurança até a glória eterna. Assim, Deus nos assegura sua ajuda, sua vigilância, seu cuidado e sua proteção. Eugene Peterson foi provavelmente uma das maiores referências em espiritualidade bíblica, pastoral e cristãs, oriundas do meio protestante no último século. Ele escreveu em seu livro sobre os Salmos dos Degraus, que se chama Uma Longa Obediência na Mesma Direção, como é que nós devemos pensar como crentes no Senhor Jesus diante de um futuro incerto. Peterson escreve: a vida cristã não é um retiro solitário num jardim onde podemos caminhar e conversar com nosso Senhor sem interrupções. Não é uma viagem fantástica a uma cidade celestial onde podemos comparar nossas taças e medalhas de ouro com a de outras pessoas da roda de campeões. Supor isso, ou esperar isso, é virar a porca no sentido contrário. A vida cristã é ir até Deus. Ao ir até Deus, os cristãos percorrem o mesmo terreno que todos os outros percorrem. Respiram o mesmo ar, bebem da mesma água, fazem compras nas mesmas lojas, leem os mesmos jornais, são cidadãos sob o mesmo governo, pagam os mesmos preços pelos alimentos e pela gasolina, temem os mesmos perigos, estão sujeitos às mesmas pressões, sofrem as mesmas aflições, são enterrados no mesmo chão. A diferença é que cada passo que caminhamos, a cada fôlego que tomamos, sabemos que somos preservados por Deus. Sabemos que somos acompanhados por Deus. Sabemos que somos governados por Deus. Portanto, sejam quais forem as dúvidas que suportamos ou os acidentes por que passamos, o Senhor nos guardará de todo o mal. Ele guardará a nossa própria vida. Portanto, vamos colocar nossa esperança em Deus nestes tempos conturbados. Que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos abençoe e que sejamos pessoas firmes, confiantes no Senhor,
que não nos abalemos diante dos problemas, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus tem o mundo em suas mãos. Vamos orar. Querido e excelso Deus, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos enche de ânimo. Sabemos, ó Deus, dos problemas, das conturbações, dos dias difíceis, Senhor, em que nós estamos vivendo. Podemos muitas vezes olhar para todos os cantos e nos perguntar de onde nos virá o socorro, quem poderá nos proteger. Mas nós sabemos, Senhor, que a nossa proteção vem de Ti, que Tu nos habilites a confiarmos em Ti, que nós possamos, ó Deus, falar como salmista, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abençoa-nos e dirige-nos, Senhor, te rogamos agradecidos. Amém.